Es para nosotros una alegría estar con ustedes hoy. É uma alegria estar aqui nesse dia. Es la primera vez que estamos aquí en Concordia, É a primeira vez que estamos aqui na cidade de Concórdia. así que sabemos que va a ser un tiempo de bendición para todos nosotros. E eu sei que vai ser um tempo de bênção para todos nós. Hoy yo quiero compartirles una palabra Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está en uno de los libros que para mí es uno de los mejores a nivel de liderazgo. Essa palavra está no livro que para mim é um dos melhores livros que fala sobre liderança, Principios de liderazgo princípios de liderança y formas de liderazgo. e forma de liderança. Y es el libro de Nehemías. E esse é o livro de Neemias. Y yo quiero que usted abra su Biblia ahí en el libro de E Nehemías. se você pode, abra a tua Bíblia no livro de Neemias. Y vamos a estar estudiando varios capítulos E nós vamos ler vários e estudar vários capítulos. que nos van a enseñar los principios de un liderazgo efectivo. E nós vamos aprender sobre princípios de uma liderança efetiva. Pienso que estamos viviendo tiempos donde el Señor requiere eso. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor espera isso. No solamente liderazgo, sino liderazgo efectivo. Não somente você ser um líder, mas você ser um líder efetivo. Un líder que logre sus metas, Um líder que possa alcançar as suas metas. un líder que logre el propósito de Dios. Um líder que alcance o propósito de Deus. No solamente liderar, Não somente você ser um líder, sino ser efectivo en lo que mas hacemos. você ser um líder efetivo naquilo que faz. En el 2013, Em 2013, los pastores César y Emma Claudia Castellanos os pastores César e a pastora Emma Cláudia Castelhanos nos enviaron a mi esposa y a mí a Buenos Aires. enviaram eu e a minha esposa para Buenos Aires. Éramos parte del equipo de 12 de los pastores castellanos en Bogotá. Nós fazíamos parte da equipe de 12 do pastor César. Estuvimos 25 años con ellos Nós ficamos 25 anos na Colômbia. y en el 2013 nos pasamos a la ciudad de Buenos Aires. E em 2013 nós fomos viver em Buenos Aires. Empezamos con una célula. E começamos lá com uma pequena célula. Empezamos a conocer una cultura que era diferente a la nuestra. E conhecemos uma cultura que era bem diferente da nossa. Y el primer año fue difícil conociendo la cultura E esse primeiro ano foi muito difícil porque estávamos ali conhecendo a cultura. y haciendo el liderazgo en una ciudad que no era nuestra ciudad. E estávamos exercendo liderança numa cidade que obviamente não era a nossa cidade. Después de 11 años, Dios nos ha bendecido en esa ciudad. Depois de 11 anos, Deus agora tem nos abençoado nessa Nos ha cidade. permitido crecer como iglesia. Nós crescemos como igreja. Así que yo sé lo que significa liderar con efectividad. Então eu posso dizer para você que eu sei o que significa liderança efetiva. Y por eso yo quiero enseñarles hoy a ustedes eso, E por isso eu gostaria de compartilhar e te ensinar sobre isso. el liderazgo efectivo. Liderança efetiva. Y me gustaría antes de empezar, E eu gostaria, antes de começar, orar orar, poniendo este tiempo en las manos del Señor. colocando esse tempo nas mãos do Así Senhor. que allí donde usted está, cierre sus ojos. Assim onde você está aí, feche E os vamos teus a olhos orar. e vamos orar. Señor, te damos gracias Senhor, nós te agradecemos por este tiempo que nos das. por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Pedimos que nos hables a través de tu palabra. Nós pedimos que o Senhor fale através da sua palavra. Tú conoces nuestra necesidad. O Senhor conhece a nossa necessidade. Háblanos, Espíritu Santo, Fala, Espírito Santo, conforme a esa necesidad, conforme essa y necessidade. que al salir de este E lugar quando nós sair desse lugar, podamos tener más de ti, nós podemos ter mais menos de, de ti nosotros. e menos de nós. en el nombre de No Cristo nome de Jesús. Cristo Jesus. Amén Amém y amén. e amém. Vamos a empezar con Nehemías capítulo 1 Vamos começar lendo Neemias capítulo 1. y vamos a leer el versículo 3 y 4. E vamos ler o versículo 3 e 4. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Nehemías siempre ha sido conocido por el muro, Neemias sempre foi alguém conhecido por causa dos muros. siempre fue conocido por la construcción del muro. Ele sempre foi conhecido por ter construído os muros. Pero aquí en este versículo empieza toda la efectividad Mas- del trabajo de Nehemías. Mas quando você lê esse texto, aqui nesses dois versículos, você vê onde começa o trabalho efetivo de Neemias. Le llegó la noticia de lo que estaba pasando en Jerusalén.
chegou a notícia daquilo que estava acontecendo em Jerusalém. y él no alistó maletas y se fue para Jerusalén. E ele não pegou suas malas e já foi direto para Jerusalém. No fue organizando el trabajo en Jerusalén. Ele não começou organizando o trabalho em Jerusalém. Lo primero que él hizo fue meterse a orar y ayunar. A primeira coisa que ele fez foi a primeira coisa que ele fez foi começar a orar e jejuar. Yo sé que usted sabe esto que le voy a enseñar Eu sei que você já sabe isso que eu vou te ensinar sobre la oración. sobre oração. Pero yo quiero que ustedes entiendan, queridos líderes, que ese es el inicio de todo. Mas eu gostaria que você prestasse atenção que aqui começa o início de tudo. Un hombre o una mujer que ora Homem ou uma mulher que oram es un hombre y una mujer con efectividad en su trabajo. é homem e uma mulher com trabalho efetivo. Una mujer que ora, un hombre que ora, Homem ou uma mulher que ora es una persona que obtiene el propósito de é uma Dios para su pessoa vida. que tem o propósito de Deus para a sua vida. Nehemías entendió cuál era su propósito. Neemias compreendeu exatamente qual era o seu propósito. Recuerde que Nehemías era copero del rey. Lembre-se que Neemias tinha a função de copeiro do rei. Tenía un buen cargo. Ele tinha um cargo, Tenía la confianza del rey. ele tinha um bom cargo e tinha a confiança do rei. Seguramente financieramente también estaba bien. Possivelmente as suas finanças estavam bem, Pero la oración cambió el propósito. mas a oração mudou o propósito. La oración cambió hacia dónde iba a dirigir su vida. Mas a oração mudou para onde que ia a sua vida, o destino da sua vida. Un líder que ora Líder que ora es un hombre y una mujer que entienden la efectividad de Dios, é homem que entende aquilo que é efetivo para Deus, la estrategia de Dios, a estratégia de Deus, la motivación a de Dios. motivação de Deus. Cuando un hombre no ora, un hombre y una mujer no oran, Quando homem ou uma mulher não oram, no le damos la importancia a la oración, e a pessoa, quem sabe, não dá importância da oração, terminamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. nós vamos acabar fazendo as coisas com as nossas próprias forças. Por eso muchas veces, por más que hacemos y hacemos las cosas, Por isso que, quem sabe, por mais que nós fazemos, trabalhamos, que tú trabajas en tu célula, en tus e evangelismos, você trabalha na tua célula, no momento de pesca, nos a veces las cosas evangelismos, no funcionan e talvez as coisas assim não funcionam. y nos desgastamos E físicamente, nós cansamos fisicamente, mentalmente, quem sabe mentalmente, y no vemos los resultados que e queremos. nós não alcançamos os resultados que queremos. Porque muchas veces lo hacemos en nuestras propias fuerzas, Porque talvez estamos fazendo com as nossas próprias en nuestra forças, experiencia. na nossa própria experiência. Y Dios tiene un trato con cada uno de E nosotros. Deus tem trabalhar com cada de nós. Cuando yo llegué el primer año a Buenos Aires, Quando eu estava no meu primeiro ano em Buenos Aires, ¿saben cuál fue mi oración? sabe qual foi a minha oração? Yo le dije, Señor, Eu disse: Senhor, he vivido 25 años en Bogotá. eu vivi 25 anos na Colômbia, em Bogotá. He sido probado en todas las áreas de mi vida. Eu fui provado em todas as áreas da minha vida. Yo vengo a Buenos Aires Eu venho a Buenos es a Aires recoger todo el fruto de estos e 25 años. eu vim agora recolher todos os frutos desses 25 anos. Y no fue así. E a verdade é que não foi assim. Fue un año de mucho proceso de Dios, Foi ano onde Deus teve muito processo comigo, donde entendí que esta parte aonde eu entendi que essa parte era siempre realmente lo importante en el liderazgo. era sempre a coisa mais importante da liderança. Nehemías entendió que su lugar no era ser copero del rey. Neemias compreendeu que o seu papel, a sua função não era ser o A copeiro través do de rei, la oración, del ayuno, mas através da oração e do jejum, su mente cambió, a sua mente mudou, su motivación a sua cambió motivação mudou, y él pudo encaminarse en el e propósito ele de começou a Dios. caminhar rumo ao propósito de Deus. No era ser copero del rey, Não era ser o copeiro do rei, era un lugar importante para el hombre, era lugar importante para os homens, pero no era el lugar que Dios tenía para mas não él. era o lugar que Deus tinha para ele. A veces estamos en el lugar equivocado, Às vezes nós estamos, quem sabe, num lugar en el equivocado, tiempo no equivocado. tempo equivocado. Cuando tú oras, Quando você ora, cuando tú tienes esa comunión con quando você tem Dios, essa comunhão com Deus, entiendes hacia dónde te você quiere vai dirigir, entender aonde Deus quer te levar. cuál es la estrategia que Dios quiere Qual é a usar. estratégia que Deus quer usar? En el primer año que yo estuve en Buenos Aires, No meu primeiro ano em Buenos Aires, estaba en un almuerzo eu estava almoçando con dos pastores com 2 pastores y uno de los pastores escuchó mi testimonio e pastor ouviu o meu testemunho. y yo le decía a él que yo duré 25 años con los pastores castellanos. E eu falava que eu tinha ficado 25 anos com os pastores César Castelhanos. Llegamos a tener alrededor de 3.000 a 4.000 personas en Bogotá. Nós tínhamos 3.000 a 4.000 pessoas em Bogotá.
tuvimos alrededor de, no sé, 800 o 1000 células. Nós tínhamos de 800 a 1000 células. Y un día tomamos la determinación de venirnos a Buenos E Aires, dia nós nos determinamos a ir a Buenos Aires, empezar desde ceros. começar do zero. Y este pastor me preguntó esto. E esse pastor me perguntou isso. Normalmente las personas cuando llegan a los 40 años, E normalmente quando um pastor chega aos 40 anos, estadísticamente, estatisticamente, la persona llega a los 40 años y se mantiene en el lugar que está. estatisticamente quando alguém chega aos 40 anos, ele se mantém no lugar aonde ele está. Ya no se arriesga. Ele já não corre mais riscos. Y él me decía, ¿por qué usted se arriesgó tanto? E ele me perguntou, por que você se arriscou tanto? Si usted tenía todo lo que tenía en Bogotá, E você tinha tudo que tinha em Bogotá. ¿para qué se arriesga a venir a una nación, Por que você se arriscou a sair Que de lá e vir a não uma é sua nação, nação? aonde não é tua nação, a una ciudad que no es su a ciudad, uma cidade onde não é tua cidade, y arriesgar todo? e você colocar tudo em risco? Ese pastor no sabe lo que significa el propósito de Dios. Esse pastor, quem sabe, ele não conhece o que é o propósito de Deus. Y yo le dije esto que les estoy diciendo a E eu ustedes. disse a ele aquilo que eu estou falando para vocês. Cuando uno conoce el propósito de Quando Dios, uma pessoa conhece o propósito de Deus, te diriges hacia donde Dios quiere que você estés. vai até onde Deus quer que você vá. La estrategia que Dios tiene para Ahí- ti, Él te la da. A estratégia que Deus tem para você, Ele vai te dar. Tuvimos que movernos con mi esposa y mi familia Nós nos movemos, eu, minha esposa, toda a minha família, a un país que no era nuestro país a um país que obviamente não era o meu país. y que ahora obviamente amamos como nuestro E país. agora sim amamos ele como se fosse o nosso país. Pero Nehemías igualmente pensó, yo soy copero del rey. Mas Neemias também pensou, ó, eu sou o copeiro do rei. Y cuando se presentó delante del rey E quando ele chegou e se apresentou diante do rei, y le dijo el proyecto, e ele disse, contou o projeto, Dios empezó a abrirle las puertas a Nehemías. Deus começou a abrir as portas para Neemias. Queridos líderes, es increíble cómo la oración Queridos líderes, é incrível como a oração, hace efectivo el trabajo de ela faz o nosotros. trabalho ser efetivo. Cuando tú más oras, Quanto mais você ora, es más fácil las cosas é para mais hacer. fácil as coisas acontecer. No tienes que esforzarse Você não tanto. precisa fazer tanto esforço. Nehemías le pidió permiso al rey Neemias somente pediu permissão y ao el rey le dio e o permiso. rei lhe deu permissão. Pero no solamente eso, Ele apenas, não somente isso, también le pidió madera e ele também pediu madeira para reconstruir el muro, para fazer o muro, las puertas, as portas, y el rey se lo concedió. e o rei concedeu o pedido. La oración trae gracia y A favor. oração traz graça e favor. La oración te abre A puertas. oração te abre portas. En ese lugar donde estás en tu célula, Nesse lugar onde você tem a tua célula, ahí en el barrio, aí en la nesse ciudad, bairro da cidade, Dios te abre puertas Deus abre as portas solas. sozinho. No tienes que Você não golpearlas, precisa batê-las. no tienes que abrirlas a la fuerza. Você não precisa se esforçar para La abrir. oración tiene ese poder. A oração tem esse poder. Nehemías encontró eso. Neemias encontrou isso. Aquí en el capítulo 1 No capítulo 1, empieza el gran éxito de começa o grande Nehemías. sucesso de Neemias. Y vamos a mirar más E adelante nós vamos adiante que todo lo que sucedió que tudo que aconteceu fue fruto de la foi oración. fruto da oração. Fue un proceso. Foi processo. Nehemías tuvo que renunciar, Neemias obviamente teve que renunciar. tuvo que despojarse Ele teve que se despojar de un estilo de vida de um estilo de vida de muchos años. de muitos anos. Pero la oración Mas a oração cambió el corazón. muda o coração. La oración A oração le cambió su mente. muda a sua mente. La oración A oração le dio un proyecto. deu a ele um projeto. La oración A oração le dio un nuevo deu propósito. a ele um novo propósito. A veces estamos tan aferrados a algo Às vezes nós estamos tão conectados com algo que estamos totalmente seguros que es lo que Dios quiere. e às vezes estamos tão seguros que parece que é isso que Deus quer. Pero nosotros somos siervos de Dios. Mas lembre-se que nós somos apenas servos de Deus. Ustedes son siervos y siervas de Vocês são Dios. servos e servas de Deus. Así que nosotros no hacemos lo que queremos, Então nós não fazemos aquilo que queremos, sino donde el Señor mas quiere que sim nosotros aquilo que estemos. Deus quer que nós fazemos. Por eso muchas veces las cosas no resultan bien. Por isso que muitas vezes as coisas não têm tanto resultado.
Por eso a veces hay líderes que conocen la visión, Por isso que há líderes que talvez conhecem a visão, se conocen todos los libros, sabe todos os livros, los han leído, ele leu todos, asisten a todas las ele convenciones, assiste e participa de todas as convenções, pero las células no le dan mas a resultado. célula, quem sabe, não dá resultado. Al final del año, No final do ano, mucho trabajo, muito trabalho, mucho esfuerzo, muito esforço, nada de fruto. nada de fruto. Lo que hay que revisar, Aquilo que você precisa revisar, más que la visión, muito mais do que a visão, es cómo está nuestro tiempo de é oración. como está o teu tempo de oração. La oración A oração es lo único é a única que te hace que ubicarte faz você en el se propósito colocar de Dios. exatamente no propósito Es lo de único. Deus. É o único. La oración A oração, me confronta ela me confronta con el propósito de com o Dios. propósito de Deus. La oración A oração me lleva a me despojarme, leva a despojar a entenderme qué es lo que Dios quiere para e me mi faz vida. entender aquilo que Deus quer para minha vida. Por eso para mi esposa y para mí Por isso, para mim e para minha ha esposa, sido un desafío muy grande tem sido desafio grande estar abriendo una sede en una iglesia en Buenos abrir Aires. uma igreja em Buenos Aires. Pero nosotros entendimos desde el Mas principio nós entendemos desde o princípio que Dios nos quería en ese que lugar. Deus nos queria nesse lugar. Escúcheme bien, no fue fácil para nosotros. Escute, não foi fácil para nós Dejar nuestro país, deixar o nosso país, dejar nuestra familia, deixar a nossa família. no fue fácil para nosotros. Não foi fácil para nós. Mi esposa, cuando nos fuimos para Buenos Aires, Quando nós fomos para Buenos Aires, los papás de mi esposa eran ya personas grandes, muy ancianas. quando nós fomos para a Argentina, os meus sogros, o pai e a mãe da minha esposa, já eram pessoas de idade. Yo recuerdo en una ocasión, Eu me lembro de acontecido. mi esposo mi suegro murió Meu sogro faleceu y mi esposa no pudo viajar cuando su mamá estaba muriendo. e minha esposa não pôde viajar quando a minha sogra estava falecendo. Así que le hicieron una videoconferencia desde Bogotá Então eles fizeram uma videochamada desde Colômbia y mi esposa vio morir por e videoconferencia a a su minha mamá. esposa viu a sua mãe falecer por videochamada. Me pareció muy fuerte eso, Isso me pareceu algo muito forte. porque son cosas que a veces uno piensa, ¿por qué no nos quedamos en Bogotá E às vezes a gente pensou, por que nós não ficamos em y, Bogotá? y hubiéramos vivido más de cerca la muerte de un ser querido? E nós poderíamos ter participado ou estado na morte de uma pessoa que era querida da família. Pero cuando nosotros entendemos el propósito Mas de quando Dios, você entende o propósito de Deus, sabemos que estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. sabemos que estamos exatamente no lugar onde Deus quer que a gente está. Renuncias a tu país, renuncias a Você renuncia o teu Tu país, família, você renuncia a tua família, renuncias a los sueños que tenías en ese você lugar. renuncia os sonhos que você tinha. Porque escúcheme bien esto, Mas escute bem isso. cuando los pastores castellanos nos hablaron de ir a Buenos Aires, Quando os pastores castelhanos nos convidaram para ir a Buenos Aires, no fue 6 meses antes, não foi 6 meses antes. no fueron 6 meses Não antes. foi 6 meses antes. En la convención del 2013, Foi na convenção de 2013, Bogotá. em Bogotá, en el mes de enero, no mês de janeiro. nos dijo, Ele nos disse: Dios ha puesto en mi corazón que ustedes se tienen que ir para Buenos Deus Aires. colocou no meu coração que vocês têm que ir a Buenos Aires. Le dije al pastor, ¿cuándo? E eu falei para ele, pastor, quando? El próximo mes. Ele disse: no próximo mês. No fue, tómate 6 meses, Não foi, se prepare durante 6 meses. te despides de tu familia, Se despeça da tua dejas família. todo organizado acá. Organiza tudo aqui. Me dijo, el próximo Ele me mes, disse simplesmente: no te próximo necesito mês, em Buenos Aires. eu preciso de você em Buenos Aires. cuando despegó el avión, Quando o avião subiu, ahí supimos que estábamos saliendo. aí caiu a ficha de que de verdade nós estávamos indo. Y cuando estábamos volando por encima de Bogotá y decíamos, E quando nós estávamos voando por cima de Bogotá, ya no vamos a estar más en Colombia. e estávamos pensando, nós já não vamos mais viver em Colômbia. Cuando tú eres un líder que ora, Quando você é um líder que ora, aceptas mejor el propósito de Dios, você aceita melhor o propósito de el Deus. destino de Dios O para tu destino vida. de Deus para a tua vida. Para ti es fácil renunciar Para você é fácil Soltar. renunciar, a desapegar, para que Dios haga y cumpla el propósito para que que tiene Deus con tu cumpra o vida. propósito que Ele tem para a tua vida. Dale um forte aplauso Dá ao um forte Senhor. aplauso ao Senhor. En el capítulo 2, No capítulo 2,
en el versículo 17 y 18, No versículo 17 e versículo 18, diz: Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquem mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Nehemías había entendido el propósito de Dios. Neemias havia compreendido qual era o propósito de Deus. Habló con el rey, Ele falou com o rei le dio el permiso, rei deu a permissão, le regaló madera, ele lhe presenteou com madeira, todo se estaba dando. tudo estava dando certo. Cuando llega a Jerusalén, Quando ele chegou em Jerusalém, recorre Jerusalén solo, ele dá uma volta por Jerusalém sozinho, mira la situación real de la ciudad ele olha a situação real que a cidade estava, y se encuentra y encuentra que la ciudad estaba peor de lo que él pensaba. e ele descobriu que a cidade estava muito pior do que aquela que ele pensava. Pero aquí yo quiero enseñarles algo. Mas aqui eu quero te ensinar algo. La gente que estaba en Jerusalén As pessoas que estavam em Jerusalém no era gente optimista. não eram pessoas otimistas. Habían vivido por muchos años, Eles já tinham vivido por muitos anos, por 70 años, por 70 anos, habían vivido en las ruinas eles tinham vivido em ruínas de una ciudad que antes era de gloriosa. uma cidade que antes era gloriosa. Sus muros estaban Os seus derribados, muros estavam sus derrubados, puertas quemadas. portas queimadas. El templo ya no era el templo de O Salomón, templo não era mais aquele templo de Salomão. era gente bajo fracaso, Eram pessoas fracassadas, frustración. frustradas. Entonces era más difícil el Era tema. muito mais difícil o tema. Cuando llegó Nehemías, Quando Neemias chega, vino a hablar con esas personas. ele veio falar justamente com essas pessoas. Pero yo quiero que usted entienda algo hoy. Eu gostaria que você entendesse algo hoje. Esta característica que le voy a enseñar Essa característica que eu vou te ensinar, se gana primeramente en oración você precisa ganhar ela primeiramente em oração. y es una característica E é uma característica importantísima importantíssima en el liderazgo na liderança efectivo efetiva. y es la motivación. É a motivação. Se lo voy a explicar. Eu quero explicar. La motivación es A motivação é activar la fe de las personas. ativar a fé das pessoas. Realmente es eso motivación. Somente isso a motivação. Pero para activar la fe de Mas alguien, para você ativar a fé de alguém, tienes que primero tener la motivación propia. você precisa ter a motivação própria. Si no tienes la motivación, Se você não tem a motivação, es imposible contagiar a é otros. impossível você contagiar outras pessoas. Nehemías se enfrentaba a gente desmotivada. Neemias encontrou gente desmotivada. Se estaba enfrentando a personas Ele fracasadas estava de frente de pessoas que eram fracassadas, que se habían conformado a vivir de la que misma estavam manera. conformados a viver da mesma maneira. Así que Nehemías habla con ellos Assim que Neemias chegou ali, falou com eles. y les dice, miren la E situación en la que disse, olha a estamos. situação que nós estamos. ¿Por qué tienen que seguir de esta Por que você manera? precisa seguir dessa maneira? Increíblemente, Incrivelmente. escúcheme esto, ouça increíblemente, isso, incrivelmente. estos hombres Esses fracasados, homens fracassados, frustrados, frustrados, sin ánimo, sem ânimo, escucharon a eles Nehemías ouviram Neemias y dijeron, levantémonos, e eles falaram: vamos nos levantar, edifiquemos vamos y edificar vamos a volver esta e ciudad vamos voltar essa a cidade la gloria que tenía a antes. glória que ela tinha antes. ¿Sí me está Eu entendiendo? não sei se você está entendendo. Es increíble É cómo incrível Nehemías como Neemias contagió a otros. contagiou a outros. El poder que hay en el O liderazgo poder que existe num líder, es la capacidad de motivar a una persona. capacidade que ele tem para motivar as pessoas. Pero no es una motivación Mas não é uma psicológica, motivação psicológica, ni emocional. nem emocional. No es la motivación que toca as Não é emociones. uma motivação que toca a emoção. Es la motivación que É viene uma de ti, motivação que vem de ti, que transmites a que otros. transmite a Que outros, la gente lo quiere e hacer. as pessoas querem fazer. Solamente eso. Somente isso. Yo recuerdo que en el 2019, Eu me lembro que em 2019, el Señor nos entregó un lugar en Buenos Aires Señor- para empezar la iglesia ahí. o Senhor nos deu um lugar, um auditório para começar a igreja ali. Desde el 2013 estábamos de hotel en hotel. De 2013 a 2019, estávamos de hotel a hotel. No teníamos un lugar fijo donde Nós estar. não tínhamos um lugar fixo aonde fazer as reuniões. Y el Señor nos dio un lugar. E o Senhor ali nos deu um lugar. Pero era algo totalmente vacío. Era um lugar completamente vazio. Solamente tenía
las paredes, somente tinha as paredes e o teto, tenía 2 plantas, tinha 2 pisos, pero no tenía nada absolutamente. mas não tinha absolutamente nada. No habían baños, Não havia banheiros, no había oficinas, não havia no escritórios, había salones, não havia no salas, había nada. não havia nada. Y un día llegamos E aí nós chegamos, y entramos entramos y vimos, e nós olhamos. y yo no sé si a usted le ha pasado que a veces le dicen, mírelo con los ojos de la fe. E eu não sei se alguém já falou para você assim, olhe com os olhos da fé. Así nos tocó a nosotros. Assim aconteceu com nós. Acá puede quedar, acá Aqui puede, pode ficar acá puede assim, estar, assim pode acá. ficar assim, aqui pode ficar assim. Pero era algo que no había nada. Mas não havia nada. La persona que nos estaba ayudando A pessoa que estava nos ajudando, sacó las cuentas de cuánto nos costaría ela fez os cálculos de quanto aquilo custaria. construir lo que necesitábamos. Construir aquilo que nós imaginávamos. Fueron $250,000 Foi $250.000 que necesitábamos para que construir. nós precisava para construir aquele auditório. En el 2019 2019, éramos alrededor de 400 personas. nós tínhamos perto de 400 pessoas. Hicimos un encuentro de líderes Nós fizemos um encontro de líderes. y allí llevamos a la gente a hacer un pacto. E ali nós levamos as pessoas para fazer um pacto. Le explicamos el proyecto, Explicamos o projeto. le dijimos lo que queríamos E hacer nós falamos aquilo que gostaríamos de fazer. y la gente se nos emocionó. E a gente estava emocionada. Entonces empezamos a decir, bueno, los que quieran dar de $1,000, E aqueles que podem ajudar com $1.000. los que puedan ayudar con Os que podem $500. ajudar com $500. Y así empezamos todo el mundo en papeles E assim fomos anotando em escrever el papéis pacto. aquilo que as pessoas estavam la ofrenda pactando. especial que querían. Uma oferta especial que as pessoas queriam ajudar. Cuando empezamos a contar los papeles, Quando a gente fez o cálculo dos papéis, habían $250,000. havia exatamente $250.000. Espera. En papeles. Em papéis. Calma, é em papéis. En papeles. Em papéis. No estaba el billete todavía. As notas não estavam ali. $250,000 $250 em papelitos. Em papéis. Yo no podía decirle Eu não podia dizer, al arquitecto, compre eu não podia dizer ao arquiteto, olha, compre con los papelitos. com os papéis. Empezamos. Nós começamos. A la semana Na semana seguinte, recogimos el primer dinero. nós recebemos as primeiras ofertas. Y con eso empezamos a E recoger. com isso nós começamos a receber. Necesitábamos en un mes haber hecho todo. Nós precisávamos em um mês fazer tudo, Todos los domingos. todos os domingos. Era un sufrimiento. Era um sofrimento. Porque la gente a veces podía o a veces no Porque podía as llevar pessoas el às vezes dinero. podiam ou às vezes não podiam entregar a oferta. Pero nosotros estábamos siempre motivándolos. E nós estávamos sempre motivando eles. Teníamos esa certeza de parte de Dios que Nós estábamos tínhamos haciendo uma el propósito certeza de da parte Dios. de Deus que estávamos cumprindo o La gente propósito empezó a dele. trabajar. E a gente começou a trabalhar. La gente empezó a As emocionarse. pessoas ficaram emocionadas. Un hombre vendió su auto, Um homem vendeu o seu carro, entregó la ofrenda para la entregou a iglesia oferta para a igreja. y así se empieza a mover las E cosas. assim começou a mover as coisas. Como seguramente ustedes lo han vivido en esta Como iglesia. certamente vocês têm vivido nas suas igrejas. Cuando tú estás en el propósito Quando de você Dios, está no propósito de Deus, Dios te da todas las Deus herramientas. te dá todas as ferramentas. Te da la motivación Ele a te ti dá a primero motivação primeiro a você, para creer que lo que estás haciendo para você acreditar naquilo que você está viene fazendo. de parte de Vem Dios. da parte de Y Deus. después, E depois, cuando vas y hablas con quando tus você fala discípulos, com os teus discípulos, la gente se as contagia pessoas ficam de lo que hay acá contagiadas dentro. com aquilo que você tem dentro. No de lo que hay acá Não en tu aquilo mente. que está na tua mente. Es lo que viene de Mas é acá, aquilo que está dentro de você. lo que nace de tu O que oración, nasce da tua oração. de tu relación con O Dios. que nasce da tua relação com Deus. Eso es lo que hace que esta motivación Isso faz com que essa motivação sea efectiva. seja efetiva. No es una motivación Não é emocional, uma motivação emocional. no es una motivación Não é uma psicológica, motivação psicológica. es una motivación que viene Mas del é uma motivação Espíritu. que vem de dentro do y que Espírito. toca el espíritu e que de la toca o gente. espírito da pessoa. Por eso los Por discípulos isso os discípulos creen a tu eles proyecto, acreditam no projeto.
salen y ganan Eles a saem otros e para vão ganhar Cristo. outros para Cristo. Hacen la obra de Dios. Assim é a obra de Deus. Pero no porque les Não é toca. porque eles são tocados. No porque alguien les Não é dice que porque tienen que alguém hacerlo. disse que eles precisam Sino fazer, porque están mas é emocionados, porque eles estão emocionados, motivados, como estaban estos hombres. como esses homens estavam. Queridos líderes, Queridos la líderes, motivación, a motivação, la motivación a correcta motivação correta que viene de parte que de vem da Dios parte de es Deus importantísima importantíssimo en su trabajo, em seu trabalho, en el trabajo que no hacemos. trabalho que você faz. Si no eres capaz Se de você motivar não é a capaz de otros, motivar as outras pessoas, no va a ser posible você avanzar. não vai ser possível avançar, Ni crecer en la nem obra. crescer na obra. Necesitas primero creer Você precisa primeiro acreditar en lo que estás haciendo, naquilo que você está creer fazendo, en lo que Dios te crer mandó a naquilo hacer, que Deus te mandou fazer, para que outros también se motiven se motivem a creer en lo que tú crees, aquilo que você crê, a soñar sonhar en lo que tú sueñas, aquilo que você sonha, amar lo que tú aquilo amas. que você ama. Y de esa forma E dessa forma es que vemos la é que nós efectividad vemos a en efetividade nuestro trabajo, no nosso en trabalho, la visión, na visão, en nuestras em células, nossas células, para la gloria de para Dios. a glória de Deus. Amén. Amém? En el capítulo 4, No capítulo 4 de Neemias, en el versículo 6, no versículo 6, diz: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. el pueblo estaba animado, O povo estaba entusiasmado. estaba motivado. Eles estavam motivados. Trabajaron tan rápido Eles trabalharam tão rápido que el muro fue terminado hasta la mitad. que o muro foi levantado até a metade. Demasiada motivación había. Era uma motivação, era muita Y motivação. yo pienso que no hay nada más E eu acredito que não existe grato nada para uno mais como líder gratificante para um líder cuando uno ve que la gente está quando ele alegre, vê as pessoas alegres, apasionada apaixonadas con lo que hacen. por aquilo que Y fazem. eso estaba pasando con Nehemías. E isso estava acontecendo com Neemias. Pero lo tercero que quiero enseñarle Mas a terceira coisa que eu gostaria de te es que ensinar la estrategia é que a estratégia para reconstruir el muro para reconstruir os en muros 52 días em 52 dias también vino de parte de Dios. também veio da parte de Deus. Nehemías no llegó a Jerusalén Neemias não chegou em a Jerusalém pensar, a ficar pensando, ¿qué voy a hacer para olha, o que eu reconstruir? vou fazer para reconstruir os muros? Él no estaba pensando. Ele não estava ali pensando. Cuando él llegó Quando ele chegou a Jerusalén, a Jerusalém, ya sabía cuál era la ele já estrategia. sabia qual era a estratégia. Por eso oró, Por isso que ele orou. por eso ayunó. Por isso ele jejuou. Dios transformó. Porque ele transformou. El Señor le cambió su O mente Senhor transformou a sua y mente. le dio la E estrategia. deu a ele a estratégia. ¿Qué hizo Nehemías? O que Neemias fez? Distribuyó por familias Ele fez a separação por famílias. y cada E familia cada família reparaba una parte del muro. reconstruía uma parte do muro. Si cada uno de ellos cumplía con su parte, Se cada família cumpria a sua parte, obviamente el muro iba a ser terminado. obviamente o muro seria terminado. Mire que es tan importante eso. Olha como isso é importante. Cada uno de nosotros, Cada de nós, cada uno de sus discípulos, cada dos seus discípulos, es una parte importante é uma parte importante en la labor que usted y yo no hacemos. trabalho que eu e você fazemos. Todos somos Todos importantes. somos importantes. Esto no tiene nada que ver con números. Isso não tem a ver com números. Cada uno de nosotros Cada de nós tenemos un potencial. temos potencial. Aprendamos a mirar a Nós cada precisamos discípulo olhar para cada discípulo con un potencial. com potencial. El mismo Señor, O mesmo Senhor. cuando usted mira la Biblia, Quando você olha a Bíblia, usted encuentra que hubo muchos siervos de Dios. houve muitos servos de Deus. Por ejemplo, Moisés, Por exemplo, Moisés, un hombre que abrió el mar rojo, homem que abriu o Mar Vermelho. hacía descender maná del cielo, Ele fazia descer o maná do habló céu. cara a cara con Ele Dios. falou face a face com Deus. Moisés, un líder sobrenatural. Moisés, líder sobrenatural. Elías Elias, hacía descender fuego del cielo. ele fazia fogo descer do céu. Cuantas veces quería, hacía Quantas descender fuego del vezes cielo. queria, descia fogo do céu. Tremendo profeta. Tremendo profeta su época. da sua época. Pero en Hebreos 11, Mas quando você lê Hebreus 11, usted encuentra un hombre você encontra homem que no hizo descender fuego del que cielo, não fez descer fogo do que céu, no abrió el mar en que não dos, abriu o Mar Vermelho, y fue Abel. e foi Abel. Abel apareció en la lista Abel apareceu los hombres na de fe. lista dos homens de fé. ¿Qué fue lo que hizo Abel? O que fez Abel de tão importante para estar ali? Hizo descender ovejas del cielo. Ele fez descer ovelhas do céu.
Hizo algo Ele sobrenatural fez alguma Abel. coisa sobrenatural. O que Abel fez? La Biblia dice que Abel, E a Bíblia diz apenas que Abel, la fe a sua fé, lo llevó a dar una mejor y excelente levou ofrenda. ele a dar uma oferta melhor e excelente oferta. Eso fue todo. Isso foi a única coisa que ele fez. No fue Moisés, Não foi Moisés, no fue Elías, não foi Elias, no fue ninguno de ellos. não foi nenhum deles. En el capítulo 11 de Hebreos, No capítulo 11 de Hebreus, vemos cómo Dios nos ve. nós olhamos como Deus nos olha. Cada uno de nosotros tenemos un potencial. Cada de nós tem potencial. Abel no fue Moisés, Abel não foi Moisés, pero Abel sencillamente entendió que su fe mas Abel entendeu que a sua fé le podía ayudar con su ofrenda. poderia ajudar com a sua oferta. Y pasó a la historia por eso. E ele ficou marcado na história por isso. Predicamos sobre la fe de Abel. Nós pregamos sobre a fé. Por eso escúcheme bien algo, Por queridos isso, líderes. escute algo, queridos líderes. Cada uno de ustedes son Cada importantes de vocês são importantes en la obra de Dios. na obra de Deus. No son los números, Não é números, no es la cantidad, não é a quantidade, es el mas é potencial. o potencial. Cada uno de ustedes tiene un Cada potencial. de vocês tem potencial. No se comparen Não se compare con nadie, com ninguém. con nadie. Com ninguém. Cada uno de Cada ustedes de vocês son únicos. são únicos. Tienen dones, Tem dons. y tienen talentos, Tem talentos. y tienen un E potencial tem que es potencial importante que para é su importante iglesia, para a sua igreja, importante para el liderazgo. para a liderança. Por lo tanto, no se compare. Nunca se compare. Jamás se compare. Jamais se compare. Usted haga lo que Dios le mandó a Você hacer. faça aquilo que Deus te mandou fazer. No haga las cosas mirando al lado, Nunca faça as coisas olhando para o lado. porque eso es una costumbre que tenemos como E esse é líderes. costume que muitas vezes nós como líderes Yo temos. trabajo aquí en mi Eu célula, trabalho aqui na minha célula. pero estoy mirando mas cómo le está yendo al otro. Eu estou olhando o que o outro está fazendo. Estoy mirando lo que mi consiervo o mi amigo está haciendo. Eu estou olhando para o meu companheiro de Y a célula veces, está fazendo. y a veces eso nos ayuda a nosotros es a menospreciarnos. E isso só ajuda a gente a nos menosprezarmos. Compararse nunca Fazer es bueno. comparação nunca é bom. Y déjeme decirle por testimonio Deixa eu personal falar por testemunho pessoal. que es una muy mala decisión. Que essa é uma má decisão. Cuando yo hice eso al principio de mi Cuando- liderazgo, Quando no começo da minha liderança eu fiz isso, me frustré muchísimo. eu fiquei frustrado. Porque siempre quería lo que el otro Porque tenía. sempre eu queria aquilo que o outro tinha. O me preguntaba por qué él sí puede y yo no E eu puedo. me perguntava por que aquele líder pode e eu não posso. Hasta cuando entendí esto que le estoy Até que eu enseñando. entendi exatamente isso que eu estou te ensinando. El gran éxito de un líder O grande sucesso de um líder es reunir é reunir un grupo de um personas grupo de pessoas y ponerlos a trabajar en e equipo. colocar eles fazendo trabalho em equipe. Por eso es muy bueno el trabajo de 12. Por isso que é muito bom o trabalho da equipe de 12. Porque tú tienes un equipo de 12 Porque você tem a tua equipe de 12, donde tienes 12 carácter, porque ali você tem 12 características, 12 maneras de pensar, 12 maneiras de pensar, 12 temperamentos, 12 temperamentos. todos diferentes. É tudo diferente. Y tenemos que poner a trabajar esas E nós diferencias. temos que trabalhar e fazer eles trabalhar En el essas mismo diferenças equipo. na mesma equipe. En mi equipo de 12 Na minha equipe de 12, tengo los coléricos, eu tenho ali os coléricos, tengo los eu flemáticos, tenho os fleumáticos, tengo los eu sanguíneos, tenho os sanguíneos, tengo los melancólicos. eu também tenho os melancólicos. Porque a veces tú dices algo, Mas às vezes você diz algo, el colérico te dice amén, o colérico vai lá e responde amém. el melancólico siente Y un melancólico que se lo estás piensa- diciendo es a él. Isso é para mim? Es el que se acerca después de la reunión É aquele que termina a reunião, ele se aproxima de y você. te dice, líder, yo creo que tú me estabas diciendo eso a E ele te mí. fala, líder, você Se estava lo falando toman aquilo era personal. para mim. Você, isso aí é algo pessoal. O tú estás de pronto hablando de un E desafío você está ali, quem sabe, falando de um desafio. y el sanguíneo te sale en un chiste. E o sanguíneo faz uma brincadeira. Combinar todo eso, Você combinar essas pessoas necesitas de mucha motivación, necessita de muita motivação, mucha paciencia muita paciência y formación. e formação. Hacerlos entender Fazer eles entender que cada uno de ellos son que importantes. cada deles são importantes. En mi equipo de 12, Na equipe de 12, yo tengo grupos que son
los más grandes de la iglesia. Eu tenho algumas pessoas que são as maiores da igreja. Pero hay otros que son los que tienen menos. E eu tenho também um grupo de pessoas que tem poucas pessoas. Yo trato que estos que se sienten que tienen menos Então eu tenho um trabalho de fazer com que esses que têm poucas pessoas no se sientan não menor se sintam menores. que no se sientan menores a otros. Não se sintam menores do que aqueles que têm mais pessoas. Quiero que se sientan todos que son importantes. Eu faço com que todos eles se sintam importantes. Que cada uno de ellos Y están ca- en procesos diferentes. Cada deles está passando por um processo diferente. Todos tenemos procesos diferentes. Todos nós vivemos processos diferentes. Unos entienden la visión rápido, Umas pessoas entendem a visão rápido, se apasionan eles rápido ficam y crecen apaixonados rápido. rápido e crescem rápido. Otros les cuesta más. Outros demora mais. Incluso están pensando, ¿será que yo sí puedo? E quem sabe ainda estão pensando, será que eu posso? ¿Será que el pastor o el líder se equivocó Será conmigo? que o pastor ou o líder, quem sabe, se equivocou comigo? Por eso, queridos líderes, el trabajo de 12 Por isso, queridos líderes, que o trabalho de 12 prueba nuestra prova a paciencia, nossa paciência, prueba nuestro liderazgo, prova a nossa liderança y sobre todo la e capacidad sobre tudo a nossa que capacidade hacer 12 de personas fazer com que 12 pessoas totalmente totalmente diferentes, diferentes, con temperamentos com diferentes, temperamentos diferentes, te puedan trabajar possam trabalhar en lo mismo na mesma y coisa lograr una e efectividad. alcançar ser efetivo. Realmente, Realmente, eso es isso el é éxito del trabajo. O sucesso do trabalho No es buscar quiénes son los que más crecen não é buscar aqueles que mais y crescem dedicarnos a ellos e solamente. dedicar somente a eles. Todos, escúcheme Todos, bien, escute en bem. su equipo, Todos na sua equipe. todos son Todos importantes. são importantes. Por eso fueron llamados Por isso por eles Dios. foram chamados por Deus. Y los que somos E aqueles que llamados são chamados somos são importantes importantes para el para Señor. o Senhor. Amén. Amém? Y por último, E para terminar, en el capítulo 6, no capítulo 6, verso 11, no versículo 11, todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. la frase que dice Nehemías, Escute, a frase que Neemias disse: un hombre como yo ha de huir. um homem como eu vai fugir? ¿Quién que fuera como yo? Quem é como eu? La frase A frase significa que Nehemías significa que Neemias sabía quién era. sabia exatamente quem ele era. Él decía, un hombre como yo no huye. Ele disse: um homem como eu não foge. Un hombre como yo entiende Ele dizia: um homem como eu entende lo que son los o desafíos. que são os desafios. En el capítulo 6, No capítulo 6, Nehemías se enfrenta a adversarios Neemias enfrenta adversários que lo amenazan de muerte. que ameaçam ele de morte. Y un sacerdote le dice, métete al templo. E um sacerdote diz para ele: ó, vai para o E templo esconde-te. e fica escondido. Increíble la mentalidad de Nehemías. E é incrível a mentalidade de Neemias. Nehemías sabía quién era. Neemias sabia quem ele era. Dice, un hombre como yo no Ele huye. disse: um homem como eu não pode fugir. ¿Sabe en dónde está la diferencia entre un líder y otro? Sabe aonde é exatamente a diferença de um líder para o outro? En lo que cada uno piensa de sí mismo. É aquilo que ele pensa sobre ele mesmo. Ahí está la diferencia. Aí está a diferença. Cuando usted piensa que no puede, Quando você pensa que não pode, que no tiene la que fuerza, você não tem força, que no tiene el que conocimiento, você não tem o conhecimento, que no tiene los que años, você não tem, quem sabe, anos, obviamente las cosas no te van a funcionar de la obviamente, misma quem sabe, manera. as coisas não vão funcionar da mesma maneira. Nehemías dijo, un hombre como yo no se esconde. Mas Neemias disse: um homem como eu não se esconde. En la historia de David y Goliat Na história de Davi e Golias, pasó exactamente lo mismo. acontece a mesma coisa. Se presenta el desafío que era el gigante. Vem o desafio que é o gigante. Y Goliat dice, saquen un hombre que pelee conmigo. E Golias disse: tirem aí, escolham um homem que venha lutar comigo. Y el rey Saúl y su ejército se esconden. E o rei Saul e todo o seu exército se escondem. Tienen pánico de ese Eles gigante. estão em pânico com esse gigante. No quiere ninguno Eles pelear. não querem lutar. Nadie se quiere arriesgar. Ninguém quer correr risco. Pero David Mas Davi viene, vem,
escucha exactamente lo ele mismo, ouve a mesma coisa, ve lo mismo. ele vê a mesma coisa. David dice, un hombre como yo E Davi diz: um homem como eu no se esconde. não se esconde. Siempre vamos a estar con desafíos. Sempre estaremos com desafios. Siempre. Sempre. Desafíos Desafios personales, pessoais, ministeriales. ministeriais. Siempre. Sempre. El líder que quiere ser efectivo en su trabajo Um líder que quer ser efetivo no seu trabalho, tiene que aprender a saber quién es en ele Cristo. precisa saber quem ele é em Cristo. El apóstol Pablo decía, somos más que O apóstolo vencedores. Paulo dizia: somos mais do que vencedores. No dice somos Ele não diz vencedores. somos vencedores. Dice somos más somos que mais vencedores. que vencedores. La persona que sabe quién es A pessoa que sabe quem ela é, no cierra sus células. ela não fecha células. Lo fácil es cerrarlas. É fácil você fechar uma célula. Se te presentó un problema, cerramos la célula. Acontece um problema, você fecha a célula. Tengo un problema, Eu tenho um problema, entrego las células eu al entrego pastor. a minha célula para o meu líder. Bueno, Bom, por lo menos Dios le está hablando a uno. mas pelo menos Ya, Deus está falando ok. com alguém, amém? El líder que no sabe quién es en Cristo Um líder que não sabe quem ele é em Cristo, siempre va a huir, sempre vai fugir, siempre se va a esconder. sempre vai estar escondido. El mismo Jesús decía, O próprio Jesus en el dizia: mundo tendréis no aflicción, mundo tereis aflição, pero confiad, mas você deve ser yo he confiante. vencido al mundo. Eu venci o mundo. Cuando el líder no entiende quién es en Quando um Cristo, líder não entende quem ele é em Cristo, los desafíos van a ser terribles os para él. desafios vão ser terríveis para ele. La fe va a menguar, A fé vai minguar, su estima va a bajar a sua también, estima vai baixar Su também, motivación a sua motivação também. va a ser un caos. Vai ser um caos. En el capítulo 12 de Primera de Crónicas, Agora, no capítulo 12 de 1 Crônicas, donde se habla de las características del rey, del ejército del rey David, quando fala das características do exército do rei Davi, hablaba de una parte del ejército falava de uma parte do exército que lo describe de la siguiente que manera: ele é descrito da seguinte maneira: tenían rostros como de ele leones. tinha rostos de leão. ¿Usted se ha visto el león? Eu não sei se você já viu um leão. El león no es el animal más fuerte de la O leão selva, não é o animal mais forte da selva. no es el más veloz, Ele também não é o mais rápido da selva. ni siquiera es el más peligroso. Ele também não é o mais perigoso. Pero usted se ha visto cómo camina un león. Mas você já viu como um leão caminha? El león puede estar un elefante O leão pode ter um elefante, Un cocodrilo. um y, crocodilo y una hiena. e uma hiena. Siempre te caminará como si él fuera el Ele rey de la selva. sempre vai caminhar como se fosse o rei da selva. Los hombres de David Os homens de Davi nunca se escondían nunca se escondiam, ni nunca huían. nunca fugiam. Derribaron gigantes, Eles derrubaram gigantes, muchos gigantes. muitos gigantes. Se enfrentaron a leones Eles enfrentaram leões solos sozinhos, hasta que su espada quedaba até que pegada a a la sua mano. espada ficava cravada na sua mão. Por eso fue el ejército Por isso ele foi o más exército grande que hubo en el Antiguo Testamento, mais grande do Antigo Testamento. del que se escribieron capítulos en Aquilo la Biblia, que se escreveram capítulos da Bíblia sobre Sabe eles. por quê? Sabe por quê? porque ellos sabían quiénes eran. Porque eles sabiam quem eles eram. Las pruebas, As provas, las dificultades, as dificuldades, los desafíos, os desafios, los gigantes, os gigantes, para ellos no eran un para problema, eles não eram um problema, porque sabían quiénes porque eles eran. sabiam quem eles eram. ¿Por qué es importante esto que les digo? Por que eu estou falando isso é tão importante? Por la responsabilidad que tenemos nosotros con otras Pela personas. responsabilidade que nós temos com outras pessoas. Yo sé que muchos de ustedes son testigos Eu sei que quem sabe você é testemunho de esto que les voy a decir. daquilo que eu vou dizer agora. Cuando un líder toma la decisión Quando um líder toma a decisão de entregar su de célula, entregar a sua célula,
porque se quiere ir de la porque iglesia, ele quer sair da igreja, porque cayó en algún pecado, porque ele caiu em algum pecado, decirle a su gente dizer às pessoas que el líder que les enseñó que o líder que ensinou a eles a amar a Dios, amar a Deus, a ser a ser fieles, fiel, a a continuar, continuar, va a tener que romper todo eso que dijo agora vai ter que rasgar tudo aquilo que disse e irse. e ir. En estos 30 años de liderazgo que tengo, E nesses meus 30 anos de liderança, he tenido que darle esa noticia a muchos eu discípulos. tive que dar essa notícia para muitos discípulos. Y yo sé que muchos de ustedes son testigos. E eu sei que muitos de vocês são testemunhas El dolor, da dor, las lágrimas, as lágrimas, las as preguntas perguntas de esos discípulos que se quedaron ahora sin líder. desses discípulos que agora, de uma hora para outra, ficaram sem líderes. Porque no hubo un líder que pensara realmente quién soy yo. Porque não tinha ali líder que pensava para ele mesmo, dizendo: quem sou eu? Por eso es fácil cerrar una Por célula isso que é fácil você fechar uma célula, o entregar una ou célula. entregar ali uma célula. De pronto usted ha luchado con una célula que no ha podido crecer. Quem sabe você tem lutado com uma célula que ainda não conseguiu crescer. Lo fácil es cerrarla. A coisa mais fácil é você fechar ela. Es lo más fácil. Isso é a coisa mais Lo fácil. difícil, O difícil, lo que habla realmente de usted, o que fala realmente es sobre que a pesar você que no é crezca, mesmo que não usted va a cresce, continuar, eu vou continuar, porque sabe porque quién eu es, sei quem eu sou, quién está con usted. quem está contigo, Y que sea hoy o E que mañana, seja Dios hoje ou traerá amanhã, crecimiento Deus te dará a esa crescimento célula. a essa célula, Porque usted ha creído, porque você tem crido, porque usted sabe quién es en porque você Cristo. sabe quem é em Y los que Cristo. somos en E Cristo, nós que somos de somos Cristo, más somos mais que que vencedores. vencedores. No somos vencedores. Não somos vencedores. Somos más que Somos vencedores. mais que vencedores. Por eso Nehemías Por isso Neemias tuvo un liderazgo tan efectivo. teve uma liderança tão efetiva. No hizo descender fuego del cielo, Ele não fez descer fogo do céu, no abrió el mar rojo, ele não abriu o mar vermelho, pero tuvo una mentalidad de liderazgo. mas ele teve uma mentalidade de liderança. Pero no cualquier liderazgo, Mas não qualquer liderança, sino un liderazgo mas efectivo. uma liderança efetiva. Y esa debe ser su E oración essa hoy. deve ser a tua oração hoje. Señor, Senhor, permíteme ser un líder permita-me efectivo, ser um líder efetivo, de oración, de oração, que motive a otros, que motive a outros, que pueda organizar bien mi que eu trabajo, possa organizar o meu trabalho, formar un equipo formar uma equipe, que aunque sean diferentes, mesmo que sejam todos puedan diferentes, caminarlos hacia el eles mismo possam meta caminhar para a mesma meta y que siempre sepa e que eles sempre saibam quién soy yo en quem Cristo. é nós em Cristo No Jesus. se compare con Não se nadie. compare com Usted ninguém. es Você único, é único para el para Señor. o Senhor. Amén. Amém? Vamos a ponernos en Se pie. coloque de pé.